Uma louca paixão destruiu a vida de uma das grandes atrizes dos anos 80. Sem saber dos perigos que estava correndo, essa atriz deixou-se levar pelos sentimentos e perdeu a vida precocemente aos 34 anos, com um futuro brilhante pela frente. Ela era uma das atrizes mais promissoras da sua geração, com uma simpatia incrível e um talento que a fez brilhar em várias novelas, mas acabou com um final trágico, com a vida interrompida por uma doença que era como uma maldição no começo dos anos 80. Nesse vídeo você vai saber de alguns detalhes e curiosidades super interessantes sobre a vida e carreira dessa grande atriz, a Cláudia Magno. Seja muito bem-vindo ao Quem Quem. A atriz Cláudia Magno morreu jovem e estava participando da novela Sonho Meu, da Globo, em 1994. Foi uma perda muito grande para a televisão brasileira, porque a atriz estava no auge da juventude, com um talento incrível e um carisma fantástico. Por onde ela passava, conquistava a todos, seja nas novelas que participava ou mesmo pessoalmente, para aqueles que tiveram o prazer de conviver com ela. Foi uma perda muito grande, realmente, um momento muito triste para todo o Brasil. Ela disse que enviou a carta a uma pessoa muito querida e está arrependida, porque essa carta pode destruir a vida dela. E o pior foi o motivo de sua morte. Cláudia Magno era uma pessoa que cuidava muito bem da sua saúde. Era daquelas do estilo geração saúde mesmo, que não consomem bebidas alcoólicas, não fumam, cuidam da alimentação e fazem atividades físicas regularmente. Cláudia Magno era assim, mas infelizmente se apaixonou e começou um romance que mudaria sua vida para sempre, culminando com o seu falecimento precoce. A atriz era uma referência de estilo, de moda e visual para muitas moças dos anos 80. Ela tinha aquela aparência típica de garota de praia carioca bronzeada, que enaltece a beleza natural sem excessos. A atriz era realmente linda, simpática e cativava todos em sua volta com o seu sorriso sincero. Entre os mais íntimos, era chamada de Claudinha, apelido carinhoso que ganhou dos amigos e colegas de profissão. É muito grave? Não, a gente ainda não sabe, ela chegou desacordada, é agora há pouco que o Dr. Jorge chegou. Antes de ser atriz, Cláudia Magno foi bailarina e, através do seu talento para a dança, acabou chegando à TV. Mas esteve também no cinema, onde fez a sua estreia aos 23 anos, no filme Menino do Rio, em 1982. Eu gosto do Braga. Ai, Patrícia, esquece esse cara. Na verdade, a atriz tornou-se um sucesso imediato após protagonizar esse filme, quando aparecia trocando beijos em uma praia carioca com o ator André Di Biase, famoso pelo personagem Lula na série Armação Ilimitada. Na época do filme, a gente precisava de uma atriz com potencial de bailarina. Cláudia nem pensava em ser atriz. Era uma pessoa muito doce, falou o diretor do filme Antônio Calmon. Depois, ela faria novelas na Globo, iniciando assim uma carreira brilhante. Logo após o sucesso inicial, a Cláudia já foi escalada para a novela Final Feliz, da Globo, também em 1982, para uma participação. Nessa trama, ela atuou ao lado do veterano Estênio Garcia, de quem fingia ser a filha desaparecida Bartira. Ao aparecer na TV, a atriz ganhou uma legião de fãs e passou a ser admirada por homens e mulheres, que enxergavam nela uma beleza natural, um carisma único, tanto que até hoje é comum encontrar muitas mulheres elogiando a sua beleza e o seu talento nas redes sociais, onde a atriz ainda costuma receber muitas homenagens. Em 1983, veio outra novela também na emissora carioca. Ela atuou como a Maria em Champanhe. Nessa época, falou do assédio dos fãs que chegou até a incomodá-la um pouco. Quando fazia cinema, sim, ele era de São Paulo, escrevia, ligava, mandava presentes. É bom saber que alguém nos ama e torce por nós, mas não daquela maneira. Ele me sufocava, contou ela certa vez. Nessa matéria aqui, você pode ver como ela tinha talento e um futuro promissor na carreira de atriz. Uma reportagem publicada pela revista Amiga
do ano de 1984, quando ela ainda estava começando e que afirmava o seguinte: Cláudia Magno está vivendo um momento de enorme felicidade. Com apenas 3 anos de carreira, ela se prepara agora para interpretar um dos principais papéis na minissérie Viver a Vida, de Manuel Carlos, que estreia em breve na Rede Manchete, logo após A Marquesa de Santos. A atriz estava muito entusiasmada para viver a personagem e era sempre vista em matérias de várias revistas. Na época, ela disse o seguinte: foi um presente que recebi de surpresa e que me deixou muito feliz. A emissora ainda faria Tudo em Cima em 1985 e Filhos do Sol, no início dos anos 90. No entanto, a carreira de Cláudia Magno durou apenas 12 anos. Isso porque ela adoeceu e logo veio a falecer. Na época, foi muito comovente a partida dela, até porque uma coincidência marcou a morte da atriz, que foi quando a Globo decidiu reexibir a novela Tieta, pouco depois da sua partida em 1994. O folhetim foi reprisado pelo Vale a Pena Ver de Novo e causou muita emoção nas pessoas que ainda estavam sem acreditar que Cláudia Magno havia morrido tão cedo, com apenas 34 anos. Ela participou de Tieta em 1989, quando interpretou a Silvana Pitombo, a filha do casal Marculino e Juraci, feito pelos atores Otávio Augusto e Ana Lúcia Torre. Sabe, Carol, parece que ele não gosta muito de mim, não, viu? Quando as cenas de Cláudia eram exibidas, o público ficava com o coração apertado pela dor da saudade. Mas além dessas novelas, Cláudia Magno também esteve em outras produções da Globo. Aliás, mesmo com uma curta carreira, ela participou de vários trabalhos. Cláudia Magno de Carvalho nasceu no dia 10 de fevereiro de 1958, na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ela pertencia à geração de Débora Bloch, Malu Mader, Cláudia Abreu, Fernanda Torres, entre outras tantas atrizes talentosas que representaram tão bem os anos 80. Começou a carreira artística como dançarina e com 20 e poucos anos já estava brilhando na Globo, depois de estrear no longa-metragem Menino do Rio, em 1982. Ao longo dos anos 80 e começo dos anos 90, ela participou de várias novelas e esteve também em algumas peças de teatro e filmes. Cláudia Magno até ganhou um prêmio de melhor atriz por causa do filme Presença de Marisa, no Festival de Brasília, em 1988. Na televisão, participou de 18 trabalhos entre novelas e minisséries. A atriz esteve em folhetins conhecidos como Roda de Fogo, em 1986, onde viveu a Vera. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Ela esteve também em Fera Radical, no ano de 1988, onde interpretou a Vicky e fez par romântico com Tato Gabos Mendes. Seu Altino Flores. No ano seguinte, em 1989, ela participou de 2 novelas bem-sucedidas. Em Bebê a Bordo, fez apenas uma participação em alguns episódios como a Gilda. Já em Tieta, um dos mais vistos e comentados folhetins da história da Globo, ela interpretou a sedutora Silvana Pitombo. Silvana, que surpresa! Olha só quem chegou! Oi, Carol. Vim fazer uma visitinha. Uma visitinha. Sempre aqui, Silvana. A personagem causou um rebuliço daqueles ao formar um triângulo amoroso com o comandante Dário, vivido por Flávio Galvão, e a sua esposa Laura, interpretada por Cláudia, a Alencar. Procuro buscar nas personagens algo que toque a emoção das pessoas e seja interessante, explicou ela em entrevista. A trama, aliás, volta a ser reprisada em breve no Vale a Pena Ver de Novo, abrindo a comemoração dos 60 anos da emissora carioca. Você vai poder matar a saudade da atriz e rever essa produção inesquecível.
Mas antes desses trabalhos, a atriz já tinha se destacado em Um Sonho a Mais, novela de 1985, fazendo a Regina. Regina! Não casa não! Vem comigo, vem! No folhetim, ela exibiu cabelos bem curtinhos que inspiravam muitas mulheres a seguir o exemplo de Cláudia Magno. Na trama, ela era disputada pelos galãs da época, o Roberto Batalim e o Edson Celular. Foi um sucesso só e ela arrasou. E há também uma parte pouco falada da carreira de Cláudia Magno, que foram os clipes que ela participou, gravados para o programa Fantástico, um sucesso na década de 80. Ela estrelou videoclipes de grandes hits como Bete Balanço, do Barão Vermelho, e Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso. E teve até cenas românticas com o vocalista Herbert Viana. Em Fera Radical, trama de 1988, estrelada por Malu Mader, ela estava com um visual bem diferente e aparecia de cabelos selvagens, interpretando a Vicky, a melhor amiga da protagonista. E não é que 3 anos depois, em 1991, ela contracenou de novo com Malu Mader em O Dono do Mundo, em uma participação na novela de Gilberto Braga. E foi um luxo ver essas duas estrelas tão lindas e talentosas em cena. É o seguinte, eu me envolvi com um cara casado, rico, um gato gostoso. Nos anos 90, a carreira de Cláudia perdeu o impulso que demonstrava na década de 80. Desde Tieta, exibida em 1989, ela não fazia mais nenhuma novela completa, apenas participações. Apareceu em produções como Delegacia de Mulheres, Mico Preto, Meu Bem, Meu Mal, Você Decide e a novela Felicidade. A única exceção nesse período foi a minissérie Filhos do Sol, da Manchete, em 1991, onde ela fez uma personagem do começo ao fim. Por isso, a atriz estava particularmente animada e comemorou quando recebeu o convite para participar de Sonho Meu, em 1993. É muito grave? Não, a gente ainda não sabe, ela chegou desacordada, é agora há pouco que o Dr. Jorge chegou. Mas não era só a Cláudia que voltava ao vídeo depois de um tempo afastada. A trama de Marcílio Moraes, que estreou em setembro e ficou no ar até maio de 1994, trazia também algumas atrizes como Isabela Garcia e Débora Duarte. Na história, Cláudia interpretou a Josefina, a enfermeira da clínica de Fontana, vivida por Flávio Galvão, que se envolve com o violento Geraldo, papel de José de Abreu. Ela também seria uma vítima do vilão Jorge, interpretado pelo ator Fábio Assunção. Ela disse que viu a carta, uma pessoa muito querida, que está arrependida, porque essa carta pode destruir a vida dela. No entanto, a atriz não chegou a completar a novela, que foi o seu último trabalho. A sua saúde, até então impecável, começou a dar sinais de desgaste e ela precisou se afastar das gravações. Eu vou deixar você sozinho com ela, qualquer coisa, aquela campainha ali, tá? A sua personagem desapareceu da trama sem maiores explicações. O silêncio foi a solução encontrada pelos autores. Achamos melhor esquecer o personagem, pois já estava um mês fora do ar. Não encontramos nada melhor do que o silêncio. No último capítulo, faremos uma homenagem a Cláudia, mas ainda não decidimos como isso será feito, explicou o autor da trama, Marcílio Moraes, na ocasião. Na época, a artista também ensaiava um musical com Jonas Bloch, que precisou ser cancelado. Pouco antes do agravamento do seu estado de saúde, a atriz contou ao jornal Globo, no dia 10 de outubro de 1993, que se considerava mais madura e feliz. Estou em harmonia comigo mesma. Com certeza, sou muito mais feliz agora do que há 5 anos. Sinto-me mais jovem e disposta, garantiu ela. A verdade é que o destino tem desses reveses inexplicáveis. Em novembro daquele ano, com a novela há apenas 2 meses no ar, Cláudia Magno começou a se sentir cansada e teve febre alta. Mas em consulta a alguns médicos, nada foi diagnosticado. A atriz
então resolveu iniciar um tratamento com homeopatia. Ela acreditou que seus sintomas fossem devido ao excesso de trabalho. Na época, ela estava trabalhando muito. Também ensaiava um musical com o Jonas Bloch e pensou que fosse consequência da debilitação física. Cláudia sempre se preocupou com o corpo, malhava muito, explicou o irmão da atriz. Ele também lembrou que a irmã chegou a se consultar com um clínico geral, que confirmou a doença como uma simples gripe. Apesar do estilo de vida saudável que tinha, em apenas 3 semanas depois, os sintomas que a atriz já vinha apresentando se agravaram. Dessa vez, foi constatada a pneumonia dupla e levou à internação imediata da atriz, em dezembro de 1993. O quadro clínico dela chamou a atenção do médico responsável e desconfiou que Cláudia Magno poderia estar com o vírus da AIDS, devido aos seus sintomas. Ela apresentava um tipo de pneumonia violenta e só acometia pessoas com depressão imunológica grave, como as provocadas pelo HIV, ou por algumas substâncias como as que evitavam a rejeição em transplantes. Só que ela levava um estilo de vida exemplar, sem ingerir bebidas alcoólicas, fumar ou usar substâncias tóxicas. Não havia motivos notórios que poderiam explicar a contaminação da atriz pelo vírus da AIDS. Logo, as suspeitas recaíram em uma antiga relação que ela teve em 1985. Cláudia namorou com o ator Marcelo Ibrahim, 8 anos antes de adoecer. Os dois tiveram um romance, sendo que Ibrahim também faleceu com os mesmos sintomas apresentados por Cláudia. Em julho de 1986, aos 24 anos, ele foi internado no Rio de Janeiro com um quadro de pneumonia, idêntico ao que apresentava a atriz, falecendo em 2 de julho do mesmo ano. Assim como Cláudia, no início dos anos 80, Ibrahim era um jovem ator em ascensão, bonito e talentoso. Ele era conhecido como Rambo brasileiro, por sua semelhança física com Sylvester Stallone. A sua estreia na TV foi na novela Um Sonho a Mais, de 1985, trama em que Cláudia Magno também integrou. Os dois também contracenaram no teatro no mesmo ano. Como todo galã, os romances de Marcelo Ibrahim aguçavam a curiosidade do público. Em sua última entrevista, publicada pela extinta revista Amiga, o ator falou do entusiasmo pela profissão e sobre a admiração pela atriz Débora Duarte, com quem namorou e contracenou em uma peça teatral. Além de Cláudia e Débora, ele também namorou famosas da época, como Susana Queiroz. Mas as coincidências na vida de Ibrahim e Cláudia Magno não se limitaram ao fato de ambos terem falecido à sombra do HIV. Assim como a atriz, Marcelo também morreu em meio à novela Selva de Pedra, de 1986, onde fez uma breve participação como playboy Gastão Neves. Muito jovem, a sua morte, no dia 2 de julho de 1986, chocou a classe artística e os fãs, que ficaram perplexos sobre o que teria acontecido ao jovem ator de porte atlético, com uma trajetória promissora na televisão e no teatro, exatamente como ocorreu com Cláudia. Mais de 500 pessoas participaram de seu enterro, incluindo artistas como Marília Pêra, Iris Bruce e Vera Gimenez. Na época, houve uma disseminação de rumores que especulavam que o ator seria mais uma vítima da AIDS, epidemia que crescia no Brasil dos anos 80. Para cessar os comentários, o pai dele, Emílio Ibrahim, resolveu divulgar um laudo médico com a causa da morte. Não obstante decorrido um longo período desde a ocorrência do óbito, toma agora a iniciativa de que, mais uma vez, rechaçar essa informação que ainda perdura na internet, inteiramente destituída de fundamento e veracidade, divulgada de forma irresponsável e leviana, sem o mínimo de cuidado de subsidiar-se de documentos médicos oficiais sobre o caso,
como fiz tão logo ocorreu o óbito, divulgando à época, junto à imprensa, a verdadeira causa do falecimento do Marcelo, em razão do meu dever paterno de zelar pela memória do meu querido filho, desafortunadamente afastado do meu convívio, e de reestabelecer a verdade sobre a causa da dolorosa ocorrência, escreveu Emílio em seu blog pessoal. No documento de 12 de julho de 1986, a médica Emília Xavier dizia que foram realizados exames que demonstraram que não havia deficiência na produção de anticorpos e afirmava que o ator teve uma forte infecção que o levou a um quadro irreversível de pulmão de choque. A família de Cláudia também negou que a atriz tivesse falecido em razão do HIV. Não é verdade. Cláudia morreu em consequência de uma pneumonia tardiamente diagnosticada, explicou o irmão dela, Ricardo Magno, ao Jornal do Brasil no dia 6 de janeiro de 1994. Na época, a doença era um tabu, envolta de muita desinformação e estigma. O HIV chegou a ficar conhecido, por exemplo, como câncer gay, por ter vitimado muitos famosos homossexuais, e até achava-se que o vírus podia ser transmitido ao compartilhar talheres. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, com a chegada dos anos 80, o vírus da imunodeficiência adquirida levou mais de 36 milhões de pessoas a óbito em pouco mais de 3 décadas. Diante da fatalidade e do desconhecimento da sua origem, uma série de significados era atribuída àqueles que contraíram a doença e, consequentemente, se tornavam portadores. Muitas vítimas, além do vírus, tinham que lutar contra o preconceito. Receber um diagnóstico de AIDS era como se fosse uma sentença de morte. Hoje em dia, embora ainda não se tenha a cura, é possível ser soro positivo e viver com qualidade de vida, tomando os medicamentos indicados e seguindo corretamente as recomendações médicas no tratamento. Estudos científicos comprovaram que uma pessoa com diagnóstico positivo para HIV, com tratamento em dia, não transmite a doença. Além disso, saber do diagnóstico precocemente aumenta a sobrevida dos pacientes. Alguns famosos que morreram em decorrência da doença foram o Cazuza, o Lauro Corona, a Sandra Breia, Thales Panchacon, Kaique Ferreira e Wagner Vello. Antes de falecer, Cláudia Magno ficou internada por cerca de um mês na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Mas os sintomas evoluíram para um quadro de infecção respiratória e posterior infecção generalizada e, por fim, mataram a atriz no dia 5 de janeiro de 1994, aos 34 anos. A mãe dela procurou evitar visitas de amigos à clínica nesse período. Colegas que trabalharam com Cláudia em sua última novela foram só elogios a ela. Débora Duarte, por exemplo, que fazia parte do mesmo núcleo da atriz, disse que no último mês ela estava em paz e serena. Já Fábio Assunção comentou que ela era super alto astral e que gostava de trabalhar com ela. Na época, a atriz Lúcia Veríssimo deu completo apoio à atriz e os seus familiares, inclusive intercedendo junto à Rede Globo com o objetivo de conseguir ajuda financeira para custear seu tratamento. As duas contracenaram em Champagne, trama de 1983, e Lúcia até hoje homenageia Cláudia Magno em suas redes sociais. Em 2020, ela fez um texto lembrando a atriz. Cláudia Magno sempre me dizia a seguinte frase: toda mudança é sempre para melhor. Temos que ter fé e não resistir. Ao contrário, nos entregarmos ao novo, termos fé e nos reinventarmos, escreveu ela. No ano anterior, em 2019, ela publicou imagens ao lado do ator e galã dos anos 80, o Jaime Periardi, e aproveitou para dividir uma história passada com o trio de amigos. E assim atravessamos 1987, 1992 e hoje. Eu e meu fidelíssimo amigo Jaime Periardi, com o céu e o mar europeu. Acabei de contar aqui
que quando comprei a minha fazenda, fomos dormir a primeira noite lá. Ele, eu e Cláudia Magno, com uma fogueira, um violão, edredons e a céu aberto. E era no dia 11 de julho, meu aniversário. Que sorte! Escreveu Lúcia Veríssimo, que voltou à Globo em 2022, na série Reis Garrites, depois de 9 anos afastada. A sua última novela foi Amor à Vida, em 2013. Alguns rumores apontavam que Cláudia e Lúcia eram mais do que amigas. A dupla teria começado um romance em 1986, ficando separada por 2 períodos, quando Cláudia namorou com o cantor Léo Jaime, em 1988, e depois em 1992, ano em que a atriz se envolveu com a cantora Joana. Depois, em 1993, as duas reataram e estiveram juntas até a morte da querida atriz, em 1994. Outro namoro de Cláudia, ainda em começo de carreira, foi com o diretor Mário Márcio Bandarra, de 1983 a 1985. Mas a atriz sempre foi discreta quanto à sua vida pessoal. Não casou e nunca teve filhos. Disse que para ter qualquer relacionamento era preciso ter amizade antes. Em entrevista concedida na época em que viveu a Maria de Champagne, em 1983, ela revelou que jamais faria intrigas para conquistar um homem como a sua personagem. Sou bem mais discreta e jamais usaria os meios do meu personagem que não se importa em prejudicar e machucar os outros, revelou a atriz. Ela também afirmou que gostava da própria companhia. Minha casa é meu refúgio, meu campo. Adoro estar a sós, porque tenho o prazer de ficar comigo. Me amo demais. Aprendi a me gostar muito, o que me faz ser uma companhia agradável, tanto para mim mesma quanto para os outros, disse ela em 1989. Quando faleceu, em janeiro de 1994, estava prestes a completar 35 anos. Seu aniversário era no dia 10 de fevereiro. Cláudia Magno foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro daquele ano. O momento foi marcado por muito choro, tristeza e saudade. A atriz faleceu jovem e rapidamente. Entre os famosos que fizeram questão de dar o último adeus à amiga estavam as atrizes Joana Fon, Cristiana Oliveira, Lúcia Veríssimo, Cláudia Gimenez, Cássia Kiss e Cláudia Ohana, com quem ela havia trabalhado na sua estreia no cinema, em Menino do Rio. Ohana estava tão abalada que não quis falar com a imprensa na época. A atriz Glória Pires também compareceu acompanhada do marido, o cantor e compositor Orlando Moraes. Chamou a atenção o fato de alguns presentes vestirem branco, o que não é comum em velórios e sepultamentos. Apesar do triste e precoce fim, Cláudia Magno deixou um legado na teledramaturgia brasileira e foi um dos grandes nomes da década de 80, marcando toda uma geração e a vida de milhões de brasileiros. Se estivesse viva hoje, ela estaria com 65 anos de idade. Mas e você? Você também se lembra dessa atriz na televisão? Ela deixou muitas saudades. Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Participe! Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre uma das maiores atrizes dos anos 70 e 80, que sofreu muito antes de morrer. Ela ficou doente e foi abandonada por todos os amigos. Basta clicar aqui nesse card que você já vai conhecer a triste história dessa grande atriz. Você vai se emocionar com esse vídeo. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.